Gente, bom dia, e eu estou aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para falar com vocês. Eu quero deixar aqui mais uma reflexão. Essa reflexão de hoje é baseada em uma mensagem que eu recebi hoje pela manhã ao acordar. Peguei o meu celular e tinha uma mensagem, inclusive, de um pregador, né? Para mim, pregador significa que tem conhecimento da palavra de Deus, né? Mas vamos lá. E nessa mensagem ele me mandou um vídeo, e quando ele me mandou o vídeo ele recebeu uma mensagem automática, porque eu também sou psicóloga e todos que mandam mensagem para mim quando é final de semana, feriado, tem lá a mensagem dizendo que eu não estou atendendo, mas que depois eu volto a entrar em contato com a pessoa. E nessa mensagem também está dizendo que eu sou psicóloga e tal. Ele recebe a mensagem, essa mensagem automática, e marca a mensagem e diz assim: o meu psicólogo é Jesus. Eu peguei e respondi ele, por quê? Porque a gente ouve isso constantemente, né? Então eu respondi ele dizendo: que bom que seu psicólogo é Jesus. Eu acredito no que a palavra do Senhor diz, que Jesus, Deus, Ele é tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor também diz que Ele é o médico dos médicos, mas isso não anula eu procurar um médico quando eu estou doente, certo? Ele concordou. Então, baseado na mensagem desse pregador, decidi gravar esse vídeo para me falar com você. É de costume nós ouvirmos, eu digo nós porque não é só eu, outros profissionais da nossa área, ouvir isso de alguns religiosos: o meu psicólogo é Jesus. Eu não preciso de psicólogo, não preciso do homem para me ajudar. E como eu falei, eu acredito que o meu psicólogo também é Jesus. Eu acredito que Ele é o médico dos médicos, o Rei dos Reis. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu bom pastor, Ele é tudo que eu preciso. Mas não é porque a palavra do Senhor diz, pastor, você que está me ouvindo, você líder religioso, não é porque a palavra do Senhor diz que é porque Ele é o bom pastor que eu não vou ter um pastor, não é verdade? Não é porque a palavra do Senhor diz que Ele é o médico dos médicos que eu não vou buscar uma ajuda médica quando eu precisar. Afinal de contas, foi Deus quem capacitou o homem. Eu acredito que todas as profissões, elas têm a sua origem em Deus, porque a palavra do Senhor diz que o conhecimento vem dele. Então, se vem dele, é Ele quem divide o conhecimento dele, um pouquinho só do conhecimento dele com nós, seres humanos. Para quê? Para que nós possamos estar capacitados para ajudar uns aos outros. E, gente, como psicóloga e como pastora, eu tenho ouvido testemunhos, eu tenho atendido pessoas que são evangélicas, que chegam para mim e dizem: olha, se eu for falar aqui, se eu tivesse tempo para falar, eu ia falar de vários casos, claro que não expondo ninguém, mas assim, já teve pessoas dentro do ciclo de oração que me procurou ajuda, que chegou para mim falando: doutora, eu só durmo com remédio, se não tiver medicação eu não consigo dormir. E quando nós fomos buscar a origem dessa insônia, não era só insônia, mas também tinha um fundo depressivo, ansioso, que eu fui investigar para encontrar a origem de tudo isso. A origem estava lá na infância dessa pessoa, quando ela foi abusada pelo vizinho da avó. A avó pedia para ela ir comprar o açúcar, o sal, o óleo no comércio, e ali naquele período ele aproveitava para tocar nas partes íntimas daquela criança, dava balinha, chiclete, pirulito, e dizia para ela não falar para ninguém. E aí, quando ela chegou a uma certa idade, que ela entendeu que aquilo não era certo, ela começou a se sentir culpada. Muitas delas dizem assim: eu me sinto imunda, eu me sinto suja, eu carrego essa culpa dentro de mim. E isso prende a vida dessas pessoas e traz um grande sofrimento psíquico. E aí é onde vai desencadeando os transtornos. Então significa que essa pessoa, ela está presa em um trauma e ela precisa de ajuda. Aí você pode me dizer: a senhora está querendo dizer que Deus não pode curar isso? Ele pode, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele faz até mortos reviverem. Quando reviver
quando ele quer. Mas quando ele não quer, ele não faz. A especialidade de Deus é o milagre. Qual é a definição do milagre? É aquilo que eu não posso fazer, Deus vem e faz. Mas aquilo que eu posso fazer, eu tenho que correr atrás. Então, se Deus capacitou pessoas para nos ajudar, a nossa obrigação é de correr atrás e não ficar sentado ou deitado esperando Deus fazer por você aquilo que você tem que fazer. Agora me diga, se você de repente está na sua casa e você sofre uma parada cardíaca e as pessoas vão tentar lhe socorrer, você vai dizer, não, me deixa aqui porque Deus ele vai vir me curar? E se ele não quiser? Porque Deus ele sabe que tem um médico, tem um cardiologista para te socorrer. Se ele não quiser fazer, ele é obrigado a fazer? Não. E eu tenho certeza que você não vai ficar preso nesse pensamento disfuncional. Você vai ser a primeira pessoa a pedir socorro para lhe levarem para um médico. Então me diga, isso é falta de Deus? É falta de fé em Deus? Não. É você pensar como uma pessoa racional de entendimento que Deus capacitou pessoas para lhe ajudar e que você é ser humano e que nós estamos sujeitos a adoecer a qualquer momento. Gente, a Bíblia diz que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, e nós precisamos entender. Você que é líder espiritual, que diz que tem conhecimento da Bíblia, você precisa discernir, saber discernir o que é que vem de Deus, o que é espiritual, o que é físico e o que é mental, o que vem da alma. Você precisa entender para você não estar dizendo que tudo é demônio também, que tudo é falta de Deus. Eu quero falar para você, líder espiritual, você que está dentro da igreja que tem essa visão, você não ajuda pessoas que estão em sofrimento psíquico falando isso para elas, pelo contrário, você contribui para jogar elas mais ainda para o fundo do poço. Porque imagina só, a pessoa já está doente, num sofrimento psíquico horrível, precisando de ajuda, e você chega para ela e diz, isso é falta de Deus, isso é demônio. E às vezes a pessoa ela tá lá, ela orando, buscando, lendo a palavra do Senhor, se consagrando, levantando de madrugada, louvando ao Senhor, pedindo ajuda, e Deus ainda não fez por quê? Porque ele não quis fazer. Talvez ele está esperando você ir buscar uma ajuda de um profissional, porque você indo buscar ajuda desse profissional, você vai ter adquirir mais conhecimento sobre você, sobre aquilo que você está enfrentando, e a partir desse conhecimento, quando você vê uma pessoa na mesma situação que você vai entender o que ela está passando e você vai ter mais sabedoria para ajudar aquela pessoa. Então às vezes Deus ele não vai fazer por isso, porque ele quer que você adquira experiência, ele quer que você busque a ajuda de um profissional que ele já qualificou para aquilo ali, para lhe ajudar. Então, nem tudo Deus ele vai fazer. Agora, se ele quiser intervir até numa dor de cabeça sua, sabendo que ali na sua casa tem a dipirona, tem o anador, o analgésico para você tomar, mas ele decide intervir e curar, ele faz quando ele quer. Por quê? Porque ele é o grande eu sou. E quem somos nós para questionar? Deus ele faz do jeito que ele quer. Agora, se ele não quiser intervir, ele não vai intervir. E ele vai deixar você se virar. Ele vai deixar você buscar ajuda, fazer o certo, fazer o que tem que ser feito. Gente, eu tenho vários casos para falar aqui, se eu fosse falar, só que a gente ia passar, acho que a tarde de domingo toda, eu falando isso para você. Eu tinha uma paciente, uma adolescente, o caso dela era muito sério, ela tinha transtorno borderline. E um dia ela chegou para mim e ela disse assim, olha doutora, o meu professor, inclusive o professor dela era pastor, viu? O meu professor disse que eu não preciso estar vindo aqui não, que eu não preciso tomar medicação nenhuma, porque eu preciso é de Deus. Eu olhei para ela e falei assim, eu concordo com ele. Todos nós precisamos de Deus, mas você precisa de ajuda também de um profissional qualificado para lhe ajudar, que quem capacitou esses profissionais foram Deus. Essa paciente, o transtorno dela era muito grave, ela precisava fazer uso de medicação, fazer atendimento, acompanhamento terapêutico, e vocês acreditam que foi a última vez que ela foi lá no consultório para ser atendida? Porque ela se deixou ser convencida por aquele pastor. Gente,
É muito importante que você saiba disso também, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo: eu não vou tomar remédio porque eu não sou doido, eu não sou maluco para estar tomando remédio, eu não vou ficar dependente disso. Mas os psiquiatras, eles costumam passar a medicação para os pacientes e encaminhar para a terapia. Por quê? A medicação, ela não vai resolver o seu problema, ela vai aliviar os sintomas. Aí, geralmente, quando as pessoas estão fazendo uso da medicação, elas começam a melhorar. Então, elas começam a acreditar: eu já estou bem, eu não preciso fazer terapia. Só que a informação que eu tenho que dar para você ficar consciente disso, é que no período que você estiver fazendo uso da medicação, de fato, você vai ficar bem, porque a medicação está aliviando os sintomas, mas ela não está tratando a causa. Então, quando o psiquiatra fala para você precisa fazer terapia, é porque ele entende de fato da necessidade de você ter um acompanhamento com o psicólogo, porque é a terapia que vai tratar a causa e a medicação vai tratar o efeito da causa. Então, assim, se você não resolver a causa, quando você deixar de tomar o uso da medicação, vai voltar tudo de novo. E às vezes volta até pior. E geralmente o médico diz: daqui a 3 meses você volta, daqui a 6 meses você volta. Por quê? Porque ele quer ver como é que você está, para ele começar a fazer o desmame da medicação. Você também não pode deixar de tomar ela assim de uma hora para outra, sem a ajuda do médico. O médico é que sabe tirar a medicação. Então isso significa o quê? Por que eu estou trazendo essa informação para você? Que essa informação é importante para você entender que você não vai ficar dependente dessa medicação. Se você ouvir o que o profissional está falando, está lhe orientando. Inclusive isso é bíblico, viu? Você que é dominado pelo espírito da religiosidade, mas que não busca o conhecimento da palavra. A palavra do Senhor diz que toda a autoridade vem do Senhor, todo conhecimento vem de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós temos que obedecer às autoridades. Se o médico está falando que você tem que fazer assim, você tem que fazer, porque ele é a pessoa capacitada para lhe ajudar naquela área ali. Então você tem que obedecer. Se você não obedecer, que culpa é que ele vai ter se não der certo? Que culpa é que Deus tem se não der certo? Não é verdade? Você é a única pessoa culpada. Então, não tenha medo de fazer uso de medicação. Tem certos casos que é somente com o uso da medicação que o psicólogo vai poder lhe ajudar. Porque se você está numa crise, como é que o psicólogo pode intervir ali se você não fizer uso da medicação primeiro, para controlar os seus níveis, muitas vezes de ansiedade, de depressão, de pânico? Não tem como ele intervir. Então, gente, eu estou trazendo esse conhecimento hoje para você, compartilhando isso aqui com vocês, porque, gente, está demais. São muitas pessoas sofrendo dentro das igrejas. E eu vou falar para você que é líder espiritual, muitas vezes você tem pessoas dentro da sua igreja que Deus poderia usar de forma grandiosa para lhe ajudar, mas Deus não usa elas. Por quê? Porque elas estão presas nos traumas, elas estão presas nos medos, as crenças delas são disfuncionais, elas acreditam que não são capazes, que não são dignas de fazer aquilo. Elas mesmo prendem o ministério delas por conta dessas crenças que dominam elas. E se você tivesse o conhecimento, pastor, você não estaria colocando mais medo ainda nessa pessoa e ajudando ela a se afundar mais ainda, dizendo que o problema dela é falta de Deus e que é demônio. Nem tudo é falta de Deus, nem tudo é demônio. Tem coisas que nós precisamos da ajuda um dos outros e de pessoas que Deus nos capacitou para nos ajudar. Eu vou falar de mim. Eu sou uma profissional hoje, psicóloga, porque foi uma promessa que Deus me fez. O Senhor me prometeu, e através dessa promessa que Ele cumpriu na minha vida, Ele me disse que ia me formar, que ia colocar um anel de honra no meu dedo. Ele colocou, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E através dessa promessa que Ele me fez, o Senhor abriu a minha mente para me entender muitas coisas,
estar gravando esse vídeo, inclusive, para trazer esse alerta para você, para que você não continue agindo com irresponsabilidade, falando daquilo que você não sabe, impedindo das pessoas buscarem ajuda quando elas estão precisando. Porque isso para mim é um ato irresponsável, dizer que a pessoa não tem Deus na vida, que ela não tem fé em Deus. Às vezes tem até muito mais do que quem está falando para ela que ela não tem. Mas o que acontece é só que Deus não quis agir. É isso. Não significa que Deus não está com ela. Deus, ele está, que Jesus está com ela, mas ele não quis agir. Vamos lembrar lá da história lá do casamento em que Jesus estava presente? Jesus estava lá, mas a presença de Jesus impediu de faltar o vinho na festa? Não, Jesus estava lá, entendeu? Eu não vou pegar outros exemplos porque o meu foco aqui não é esse agora, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu só quero que você entenda isso. Você precisa buscar o conhecimento, estude. Se você não tem condição de pagar um curso, vá para o Google, faça pesquisas no Google para você entender, para você parar de estar falando coisas que não devem, estar adoecendo mais ainda as pessoas. Você não sabe o que é passar por um sofrimento psíquico, um sofrimento mental. Você não sabe o que é a sua cabeça estar cheia de pensamentos disfuncionais, de crenças limitantes que te impedem de romper, de avançar, de conquistar o seu alvo, de chegar onde você quer. Então não desmotive quem está precisando de ajuda. Entenda o que a Bíblia diz, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos essa tricotomia. E se nós somos essa tricotomia, Deus deixou pessoas preparadas para nos ajudar nas 3 esferas. Os líderes espirituais para nos ajudar na questão espiritual, os profissionais da área da saúde para nos ajudar nas questões físicas e psíquicas. Então é isso que eu quero falar com você hoje. Não deixe de buscar ajuda quando você precisar. Não deixe de fazer o tratamento certo. E lembrando que não é falta de Deus e que nem tudo é demônio. Tem coisas sim que são espirituais, porque eu acredito no que a Bíblia diz. E eu, como ministra de libertação, eu sei, mas nem tudo tem a ver com o espiritual. Certo, gente? Que Deus continue abençoando. E qualquer dúvida, nós estamos por aqui.